Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique, dando continuidade à nossa série de sermões expositivos sobre o livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar a exposição do Salmo 19, que diz assim o texto bíblico: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O título que aparece no original desse salmo é Salmo de Davi para o cantor mor. O salmo é constituído de duas partes claramente distintas pelos seus temas e pelo seu estilo, de modo que é comumente chamado de o Salmo dos dois livros. Muito provavelmente, na juventude, enquanto Davi cuidava do rebanho do seu pai, Davi se dedicou ao estudo desses dois grandes livros de Deus, a natureza e as Escrituras Sagradas. O Salmo é um salmo de sabedoria, o Salmo 19 é um salmo de sabedoria e celebra a palavra de Deus no contexto da criação. Deus tem se revelado à humanidade dessas duas maneiras, e a raça humana continua tendo que lhe prestar contas por causa dessas duas revelações, não verbal e verbal. O salmo pode ser dividido em três partes. Os versículos 1 ao 6 celebram a glória de Deus manifestada na criação. Os versículos 7 a 11 celebram a perfeição da lei revelada por Deus ao seu povo. E nos versículos 12 a 14, Davi ora humilde e confiadamente a fim de poder viver de acordo com a palavra de Deus. Usando uma terminologia moderna, esse salmo fala da revelação geral de Deus na natureza, bem como de sua revelação especial nas Escrituras. A revelação geral é um termo frequentemente utilizado na teologia para se referir ao fato de Deus se fazer conhecido a toda a humanidade, especialmente na criação ou na natureza. Refere-se à obra ou às ações pelas quais Deus se revela a si mesmo em e por meio da natureza a todos os homens em toda parte. Entretanto, ainda que a revelação geral possa transmitir certo conhecimento intelectual sobre Deus, não é capaz de transmitir o conhecimento pessoal e íntimo. A revelação geral tem suas limitações, sendo insuficiente para conceder o conhecimento salvífico de Deus, pois não é suficiente para declarar a vontade, os planos, a graça e o amor de Deus, que são coisas espirituais e profundas demais para a natureza transmitir para a mente humana. Por isso, a revelação precisa ser completada pela revelação especial de Deus, que se encontra nas Sagradas Escrituras. É através da revelação especial que o homem pode conhecer a Deus e a sua vontade. E é através de Cristo, revelado nas Escrituras, que o homem pode conhecer a Deus pessoalmente num relacionamento de redenção. Então, nos versículos 1 ao 6, nós vemos a glória de Deus na criação. A ciência moderna estuda as leis da natureza e nega a existência de Deus. Mas Davi olhou para as maravilhas do céu e da terra e viu o Senhor. Isso porque o universo, criado
o universo criado declara de uma maneira contínua a glória de Deus. Os céus, ou seja, o universo físico e visível, são uma prova concreta da sabedoria, do poder, da glória e das leis de Deus. Seu testemunho nunca se finda. Dia após dia, noite após noite, a beleza da criação declara a majestade do Criador. A extensão dessas obras maravilhosas do Deus Todo-Poderoso é tão grande que o homem não pode nem mesmo presumir. Augusto Toluk, ele diz que ainda que todos os pregadores da terra se calem e toda a boca humana cesse de divulgar a glória de Deus, os céus jamais deixarão de manifestar e anunciar a majestade e a glória divinas. Na primeira parte desse salmo, Davi celebra a glória de Deus como manifesta em suas obras e descreve a eloquência da natureza que, de um modo vívido, exalta o poder e a glória de Deus. O sol de dia e as estrelas de noite dão um testemunho contínuo, não verbal, universal e glorioso do poder de Deus. Davi começa o salmo dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A primeira metade do versículo 1, então, declara que o fato de que os céus estão manifestando a glória de Deus. E a segunda é uma repetição para explicar como isso é feito. Há um paralelismo de sinônimos entre céus e o firmamento, que é um sinônimo para os céus, indica a extensão dos céus visíveis e a atmosfera terrestre. E também entre a ação de proclamar e anunciar, que enfatizam a continuidade dessas respectivas revelações. É importante também dizer que os céus não manifestam só glória, mas sim a glória de Deus, que pode ser entendida como a soma das suas perfeições. Nos versículos 2 a 4, Davi afirma: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. O verbo discursar é usado como uma metáfora para dizer que a criação, especificamente os céus, é um testemunho contínuo e perpétuo do poder e da glória de Deus. Apesar desse discurso da natureza ser silencioso, sem palavras, o seu testemunho é universal, pois alcança até os confins do mundo. E é também glorioso, sendo comparado ao sol na tenda ou no seu esplendor. No âmbito da criação, o sol é a metáfora suprema da glória de Deus. Ao fazer o seu percurso triunfante sobre a extensão dos céus e ao derramar o seu calor sobre todas as criaturas. No versículo 5, o sol é comparado a um noivo que sai dos seus aposentos, ou seja, resplandecente e cheio de energia, e que se regozija como um herói a percorrer o seu caminho, isto é, robusto e forte quando cruza o céu. O versículo 6 diz que nada refoge ao seu calor, demonstrando que, assim como nada escapa do calor do sol, coisa alguma pode se ocultar do Criador, e que a sua presença é sentida por todos. A revelação de Deus na criação é verdadeiramente maravilhosa, mas em se tratando da manifestação dos atributos de Deus e dos seus propósitos para a criação, é uma revelação limitada. Depois da queda do homem, a criação viu-se sujeita à servidão, de modo que precisamos de algo que revele mais claramente o caráter de Deus, isto é, a palavra inspirada de Deus. Nos versículos 7 a 11, então, nós vemos a glória de Deus em sua palavra. A cena muda do mundo de Deus para a palavra de Deus. Em uma repentina mudança de perspectiva, Davi muda da evidência geral do poder criativo de Deus para a evidência específica do desejo que Deus tem de desfrutar um relacionamento com as pessoas. Deus não é meramente uma força criativa, mas ele é uma pessoa com quem podemos ter um relacionamento. Por isso, nessa segunda parte do Salmo, Davi inclui um exemplo mais pessoal da presença de Deus. Se a natureza revela a glória de Deus Criador, então a lei revela a vontade e o caráter moral de Deus, que deu a sua palavra escrita aos homens. Desse modo, Davi exalta as maravilhas da palavra de Deus, que reflete o caráter do seu autor, Deus, e que serve de luz
para os homens sobre a terra. Os céus declaram a glória de Deus, mas somente as Escrituras nos mostram o que Deus fez a fim de que possamos participar dessa glória. Não existe conflito algum entre o que Deus faz em seu universo e aquilo que diz em sua palavra. Foi por sua palavra que criou tudo o que há, e é por sua palavra que controla todas as coisas. Os céus podem declarar o poder e a glória de Deus, mas elas não declaram a sua vontade, o seu plano, a sua promessa de salvação. Deus comunicou essas verdades maravilhosas apenas em sua palavra. Nos versículos 7 e 9, Davi exalta e magnifica o conhecimento de Deus que refulge, que brilha mais claramente em sua palavra escrita. Ele usa diferentes nomes para indicar a lei, são sinônimos que apontam para a inteira revelação especial de Deus à humanidade. Davi usa 6 sinônimos e 12 qualidades para descrever as Escrituras. O primeiro sinônimo usado por Davi é lei, do hebraico Torá, que significa instrução, orientação, ensinamento, e que indica toda a vontade revelada de Deus em sua infalível e inerrante palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, transformando a vida daquele que se submete a ela. Segundo sinônimo é testemunho, deriva da raiz testemunhar, indicando que é uma testemunha fiel do favor e da vontade divina. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, que aqui fala das pessoas ingênuas como crianças, mas ensináveis, indicando que todos, sem distinção, podem aprender os caminhos e a vontade de Deus. Terceiro, preceitos, significa ordens, estatutos, determinações ou regras para a vida diária. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, pois estar bem com Deus é a fonte de toda alegria. Quarto, mandamento. Está relacionado ao verbo mandar ou ordenar, de modo que a palavra de Deus é entendida como ordens divinas. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, ou seja, dá entendimento ao homem para um viver puro e reto diante do Senhor. Quinto, temor. Indica confiança reverente. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, como um guia para nos livrar de todo caminho mau. Juízos. Transmite a ideia de decisões judiciais. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, indicando que Deus age sempre de maneira justa e reta para com todos. Davi entende que a lei é perfeita por ser do Senhor e dela proceder. Ela não apresenta falhas e, por isso, é um guia perfeito para todas as pessoas. Enquanto Davi considera o impacto das suas afirmações anteriores, ele é levado a avaliar o valor das Escrituras, como nos mostra o versículo 10, onde ele diz: são mais desejáveis do que ouro, mais do que ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aqui Davi usa 2 ilustrações, o ouro e o mel, com o propósito de comparação. A ideia é que o valor das Escrituras não pode ser comparado a qualquer outra coisa desejável, nem mesmo ao mais precioso ouro, nem ao mais doce mel. Embora o valor da palavra de Deus não possa ser calculado em termos de ouro, ela possui algo muito em comum com esse metal. É preciso cavar para encontrar seus tesouros. Da mesma forma, as grandes riquezas estão escondidas no livro de Deus e somos amplamente beneficiados quando as buscamos. Agostinho disse, Senhor, que as Santas Escrituras sejam a minha pura delícia. E por mais que eu goste do mel, ela não me é tão doce quanto a palavra de Deus. Não há como descrever a satisfação e o enriquecimento que encontramos na Bíblia. A forma como tratamos a Bíblia reflete a maneira como tratamos o Senhor. De maneira que não é difícil determinar se o nosso relacionamento com Deus está em ordem. Se os crentes levassem realmente a sério o valor das Escrituras e apreciasse o ensino que vem de Deus, mais do que a glória, a honra, a sabedoria e sucesso, que são alvos dos homens mundanos, eles desfrutariam de um nível mais elevado de alegria, paz, confiança e vitória, pois assim como diz o versículo 11, por eles, ou seja, os juízos do Senhor,
se admoesta o teu servo, e em nos guardar a grande recompensa. Devemos desejar a palavra de Deus porque ela é preciosa para nós, mais do que as riquezas e os alimentos que apreciamos. Dos versículos 12 a 14, nós vemos a nossa resposta à palavra de Deus. A contemplação sobre a natureza e a perfeição de Deus faz com que Davi reflita sobre a sua própria pobreza, necessidade e imperfeição. Davi amava e apreciava a palavra de Deus, mas ele estava longe de se considerar justo ou satisfeito com a observância meramente exterior da lei. Ele sentia necessidade da purificação interior. Por isso, Davi pede ao Senhor que lhe dê graça para viver segundo a vontade revelada nas Escrituras. A palavra de Deus é uma luz, é um espelho para nos ajudar a enxergar quem somos e para sondar o nosso coração. À medida que a palavra de Deus nos revela o nosso próprio coração e nos convence de pecados dos quais não estávamos cientes, somos levados a pedir perdão pelas faltas ocultas, que são os erros que nós e os outros desconhecemos, mas das quais Deus sabe. O pecado não deixa de ser pecado só porque não temos conhecimento dele. Portanto, nossa confissão sempre deve incluir os pecados ocultos, como fez Davi no versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Devemos orar não apenas para sermos perdoados das faltas ocultas, mas também para que o Senhor nos guarde da soberba, ou seja, de pecados que nascem do orgulho e da confiança em nós mesmos. O orgulho é a mãe de todos os pecados, como disse Agostinho. Mais do que qualquer outra coisa, Davi temia que a soberba dominasse a sua vida e o levasse a cometer grande transgressão, ou seja, a se afastar de Deus e a se rebelar contra ele. Por isso, no versículo 13, ele pede ao Senhor: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Nesse salmo, Davi falou da glória de Deus manifesta na criação e na sua lei, mas o desejo dele é que Deus seja glorificado também na sua vida. Davi termina o salmo pedindo que ele seja fortalecido e capacitado pela graça de Deus para viver uma vida reta e santa, onde as suas palavras e atos fossem agradáveis ao Senhor. Como nos mostra o versículo 14, as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Como Davi, devemos pedir a Deus que mantenha o nosso coração, nossas palavras e a nossa vida livres de pecado e agradáveis a Ele. Tanto a meditação do nosso coração quanto as palavras dos nossos lábios devem ser aceitáveis diante de Deus. Devemos desejar sinceramente viver para a glória de Deus. E concluindo, no Salmo 19 nós aprendemos que a revelação de Deus na criação e na sua palavra escrita tem o propósito de exaltar o Senhor em toda a sua glória e nos levar a conhecê-lo como nosso Criador e Salvador. Segundo esse salmo, o majestoso universo de Deus contém uma mensagem. Ela é, na verdade, uma proclamação ousada da glória de Deus. Independentemente do dia, da hora do dia ou do local, se olharmos para cima, podemos ouvir sua mensagem. A prova natural que existe um Criador poderoso e cheio de majestade. Ele criou todas as coisas para a sua glória e para o bem das suas criaturas. Embora infinitamente superior a tudo o que criou, Deus não está distante ou indiferente à sua criação, mas a sustenta e a governa. A cada novo dia, ele manifesta o seu cuidado gracioso e providencial sobre todas as suas criaturas. Deus não é uma força criativa poderosa, mas sim um Deus pessoal que se revela e se relaciona com a sua criação, em especial com o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Num ato voluntário, ele escolheu revelar a si mesmo e a sua vontade através da sua palavra, a Bíblia, e posteriormente através do seu Filho Jesus, para que pudéssemos conhecê-lo pessoalmente num relacionamento de redenção e, consequentemente, viver para a glória de seu nome. Deus nos fala na criação, mas principalmente na sua palavra. A. W. Tozer disse que a Bíblia não é somente um livro que alguma vez já falou,
mas um livro que está falando agora. Deus nunca esteve calado, embora algumas vezes algumas pessoas possam imaginar que Deus está em silêncio, na verdade, as suas Bíblias é que estão fechadas. Como disse Leonard Ravenhill, o objetivo de conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.